o título do que eu vou falar agora com vocês não é uma palestra que vai dar para me aprofundar bastante nas técnicas, no que a gente faz, mas dá para mostrar o que é possível, né, e de repente vocês podem ter pegar o meu e-mail e conversar comigo e a gente vê o que a gente pode fazer. Antes de mais nada, eu não sou virologista, tá? Eu trabalho com filogenia molecular há muito tempo, trabalho com bioinformática e filogenia molecular desde aproximadamente 1999. A minha porta de entrada na bioinformática foi a filogenia molecular, tá? Então, o que eu vou falar é sobre entender esses surtos epidêmicos por meio da abordagem da filogenia e da filodinâmica. Não é algo novo, mas também não é tão velho, é uma coisa relativamente recente, certo? Então, antes de entrar basicamente do que é como a gente usa a filogenia e a filodinâmica para isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são as doenças infecciosas emergentes, tá? Então, a gente diz que uma doença está emergindo quando um patógeno, seja ele qual for, de qualquer tipo de domínio da vida, esse patógeno ele vai cruzar de um animal para o humano, ou quando uma doença humana pré-existente aumenta repetidamente em incidência, né? Então, a gente diz que a doença está emergindo e ela pode ser causada por qualquer tipo de patógeno, né? Hoje, a gente vai focar um pouco mais em vírus, né? Mas isso basicamente pode ser protozoários, né? Pode ser bactérias. E, na verdade, essas doenças infecciosas emergentes, a gente está vendo essa pandemia agora, mas isso não é uma novidade. E, para falar a verdade, além de não ser uma novidade, é uma coisa que já vem sendo meio prevista, tá? Essa figura aí, o Guilherme, inclusive, já mostrou na apresentação dele. Eu peguei essa figura há 10 minutos atrás, mas não variou muito nos últimos 2 dias. E aí fica a grande pergunta. Essa daí é o impacto da pandemia do SARS-CoV-2, né, da doença que provoca a doença COVID de 2019. E fica essa pergunta, por que essas doenças infecciosas emergentes elas têm aumentado? E elas têm aumentado, tá? E aí eu vou falar basicamente sobre os 3 fatores. E por que eu estou falando desses fatores? Porque se a gente não fala desses fatores e a gente fica só na sequência, a gente não entende a sequência, a gente não entende a doença, e mais tempo vai demorar para a gente entender como é que essa doença se espalha, né? E de como ela se originou. E se ela pode originar novamente, tá? Então, são basicamente 3 pontos, tá? Agricultura, tráfego aéreo, mudanças climáticas. Então, tudo junto, na verdade. Um pouquinho para fora do tráfego aéreo. Então, a expansão das terras cultiváveis para áreas que antes eram de florestas nativas, tá? Isso aumenta a exposição de animais domesticados e humanos a infecções no ambiente selvagem. Então, esses patógenos, as populações naturais deles diminuem e eles sofrem pressão de seleção para passar para outros lugares, né? Lugares que eu não falo, outros hospedeiros. O aumento do tráfego aéreo, que permite que as doenças infecciosas emergentes se espalhem rapidamente pelo mundo, tá? Que é o que a gente está vendo hoje, o que aconteceu com a Covid-19. Mas aconteceu com outras, daqui a pouco eu vou falar um pouco nos slides. E, basicamente, gente, a guria está certa, tá? A guria que eu não falo, a Greta Thunberg. Mudanças climáticas alteram a ecologia e a densidade desses vetores animais, introduzem doenças em novas localidades geográficas. Então, o que a gente tem hoje um problema é um problema de ecologia humana. Não é só apenas um problema, o vírus passou do morcego ou do pangolim e veio para o humano. Tá? Então, a tendência é que a gente tenha novos patógenos surgindo e que a gente tenha novas pandemias se nada for feito. Tá? Tanto nada for feito para não permitir que isso ocorra, como nada for feito para a gente estudar isso de forma mais rápida. Então, as mudanças climáticas, elas estão no centro disso. Então, se a gente olha esse históricozinho aqui, isso aqui é um trabalho do Nature Reviews Immunology de 2013. E olha só, a lápidezinha de 2019 fui eu que coloquei, tá? Então, olha só, a gente tem desde os influenzas, tá? Da gripe espanhola, lá de 1918, o número de mortes está em cima, tá? E aí a gente teve uma que foi muito forte, que é pouco falada, que foi a gripe de Hong Kong, tá? Que foi em 1968, que teve 700 mil mortes, por uma época que não se tinha um tráfego aéreo tão forte em um mundo
não globalizado, é muita morte, tá? E aí a gente teve também o HIV, e aí quando chegou na década de 2000, aí a gente começou os coronavírus, né? Aí veio o SARS, o MERS, e agora o SARS-CoV-2, né? E aí eu botei 2020X, porque infelizmente a gente não tem um cenário mais otimista para dizer. A mensagem otimista que eu vou dizer é o seguinte: tem muita gente trabalhando nisso e muita gente divulgando, tá? Resultados. Mas, assim, infelizmente, para a doença, a gente não tem nada otimista. E a gente tem hoje no mundo cerca de 330 mil mortes, né? Então, ele está caminhando aí para chegar numa gripe de Hong Kong de 1968, tá? E essas interações patógeno-hospedeiros, se vocês olham essa figura aí, que é do mesmo review do centro, né, do centro para as extremidades, vocês veem que os vírus, eles têm um hospedeiro natural, e esse hospedeiro natural, normalmente, ele é infectado com vírus e é assintomático, tá? Mas à medida que você tem alterações no ambiente desse hospedeiro, nas populações desse hospedeiro, você tem transmissões para outros hospedeiros que podem já provocar sintomas moderados e alguns severos, até chegar num hospedeiro resultante aí, vamos dizer assim, um hospedeiro de desgaste normal, de ida, que seria humano, e aí você tem uma infecção severa e uma alta mortalidade. Isso aí pode começar de uma passagem direta do hospedeiro para o humano, tá? E já provocar doença no humano, ou pode passar linhagens do vírus mais, digamos assim, menos infecciosas, com poucos sintomas, ficar rodando no humano e aí surgir, né, por meio de seleção, um vírus mais potente, tá? Então, essas escalas de dinâmica e da evolução das doenças infecciosas, elas passam, né, por mudanças no DNA, que vão de mutações mais derivas. Para vírus, isso é um pouco mais fácil de estudar, mas quando a gente olha a bactéria, e principalmente parasitas, né, que já são seres eucariontes, a gente tem um pouquinho mais de problema. E a gente tem seleção natural em todos esses pontos, certo? Começa desde o DNA, dentro de uma célula, entre células, dentro de um hospedeiro, entre hospedeiros, entre espécies, tá? Então, a gente tem a marca disso aí, tá? De seleção natural nessas variações. Então, falando para o pessoal que está iniciando nessa parte de filogenia ou que tem interesse, né? Como é que isso começa? Porque as moléculas são documentos da história evolutiva. E isso é um trabalho de 1965, né, de Zuckerkandl e Linus Pauling, que fala justamente esse tema, que é tido como o trabalho do relógio molecular, tá? Onde eles mostraram que, a partir das diferenças entre sequências de organismos diferentes, tá? Aí, na esquerda, vocês têm um modelo para DNA e na direita um modelo para proteína, tá? Então vocês veem que essas diferenças entre pares de bases e o número de substituições de aminoácidos, elas tendem a se acumular, tá? Em função do tempo de divergência. Então isso, a gente utiliza esse tempo de divergência ou as diferenças, né, para duas coisas. Uma em função do outro, a gente pode, a partir da divergência de pares de base, inferir o tempo de divergência, que é o mais comum, ou a partir do tempo de divergência, predizer como é que está sendo a evolução de um determinado organismo, seja vivo ou não, porque vírus a gente não sabe, tá? Então, é utilizando isso aí, tá, que a gente utiliza hoje, a gente consegue sequenciar genomas com muitas facilidades, né? Entra a genômica, e no caso de um vírus que tem um genoma de 30 mil pares de base, a gente consegue rapidamente sequenciar ele rápido, né? E aí, como é que a gente usa esses dados? Essas variações estruturais, que vão desde mudanças, substituições, tá? Inclusão de inserções, remoções, recombinações, rearranjos cromossômicos, tudo isso serve para entender a evolução do patógeno e a coevolução entre o patógeno, hospedeiros, vetores.
né? E isso tem sido muito importante para a medicina de hoje, porque você pode associar essas mudanças a manifestações e sintomas clínicos, auxiliar o diagnóstico e o prognóstico, né, de doenças, e trabalhar um pouquinho na medicina personalizada quando você olha do ponto de vista do hospedeiro, para entender por que em determinado hospedeiro, e aí eu estou falando de indivíduo, a doença apresenta um vírus, uma linhagem de vírus, um determinado vírus que tem aquela sequência provoca sintomas mais severos, que a pessoa precisa ir para uma UTI, ser entubada, enquanto que naquela pessoa ela provoca uma infecção assintomática. E na Covid-19 está sendo mostrado que, obviamente, o papel do hospedeiro é muito importante, da resposta do hospedeiro. Então, essa coevolução entre os patógenos, vetores e hospedeiros, ela é muito importante de ser estudada, não apenas em cenários epidêmicos ou pandêmicos, como a gente está tendo agora. Isso tem que ser um estudo constante, permanente, tá? E é um estudo que, desculpa, não estou querendo passar, tem que ser financiado por diferentes setores da sociedade, não apenas o Estado, que tem um papel muito importante nisso, mas também outros setores da sociedade em geral. Tá? Então, a partir dessas variações genotípicas, a gente pode traçar a história evolucionária do patógeno, da doença, associar essas variações a diferentes sintomas clínicos, né? E a gente pode associar essas diferenças, tá, às frações de seleções, que são variáveis. Tá? E aí pode ter drogas, comorbidades, antibióticos, mudanças ambientais, sistema imunológico, um determinado tipo de população, e por aí vai. Tá? Então, como é que a genômica, né, como é que você entender a sequência completa, ela pode ajudar no entendimento das AIDS? O Guilherme já falou um pouquinho sobre isso, tá? Mas a gente tem, eu vou trabalhar um pouquinho mais agora as abordagens. Inclusive, tirei um slide depois que eu vi a palestra dele lá. Tá? Então, as abordagens mais simples são aquelas que têm poucos dados. Elas servem para confirmar casos suspeitos, discriminar linhagens diferentes, classificação de novos patógenos. Tá? Então, normalmente, é aquela abordagem, desculpa, que a gente pega a sequência e faz aquela árvore e vê aquela árvore, né, onde a gente vê as linhagens, vê uma determinada evolução. Mas hoje, com a quantidade de dados que a gente tem e de forma de tratar esses dados, o Marcelo falou um pouquinho antes, e existem também alternativas da inteligência artificial nesse campo aqui também, mas eu não vou entrar em contato porque eu sou leigo no assunto de inteligência artificial, tá? Mas existem abordagens mais complexas e especializadas, e isso requer muitos dados, tá? Então a gente pode trabalhar com múltiplas sequências, casos novos e casos antigos, usar métodos filogenéticos para elucidar a história evolutiva e de transmissão, certo? Associar mudanças aos sintomas e outras variações clínicas, que eu já falei isso várias vezes, e principalmente ligar processos demográficos e evolucionários a essas mudanças temporais e espaciais na diversidade genética ao nível de população. Tá? Então, assim, os coronavírus, eles já mostraram do que eles são capazes de fazer. Então, a gente tem que fazer isso continuamente, e para isso a gente tem que gerar mais dados, e isso também vai, obviamente, de encontro a toda essa parte de vigilância, e tem outras consequências também éticas que fogem o escopo da minha apresentação aqui para vocês. Então, a abordagem mais simples é aquela que todo mundo conhece, e boa parte das pessoas que estão assistindo já fizeram pelo menos uma vez na vida. Pegar um alinhamento de sequência, faz uma filogenia, tá? Seja um método de distância, seja um método de máximo likelihood, joga lá no Mega, tá? Faz aquela árvore, vê os dados de Bootstrap. Tá? Então, essa seria uma abordagem mais simples, que é muito efetiva, mas não ajuda muito a entender o cenário pandêmico como é o que a gente está tendo. Tá? Então, lembrando para vocês que a análise filogenética ela tem que ter duas partes. O delineamento da relação entre as entidades, dentro de uma escala evolucionária, e o delineamento da relação das entidades e a escala de tempo. Então, se você tem uma árvore que não tem escala de tempo, você não tem uma árvore filogenética. Tá entendendo? Você tem um dendrograma, você tem um agrupamento. Tá? Então, você tem que ter essas duas etapas. E a genética de população, tá? Ela já objetiva ligar processos populacionais a padrões observados de diversidade genética. Hoje, a análise filogenética, ela coloca essas duas coisas juntos em modelos que utilizam essas ambas abordagens, onde aqui eu vou citar rapidamente dois modelos. O modelo nascimento-morte, que é o birth and death, tá? Que
as extremidades da árvore, elas vão representar, que são os pontos azuis aí na figura, elas vão representar, tá, um evento de amostragem, e aí você tem eventos de nascimentos e eventos de morte. O nascimento é a ramificação de uma árvore, e o morte, normalmente, é um evento não observável. Para alguns tipos de epidemia, esse tipo de abordagem é extremamente importante. Mas na epidemia do coronavírus, a gente tem usado mais esse modelo aqui, que é o modelo coalescente, que baseia-se na identidade por descendência. Tá? Então, ele gera uma distribuição, esse modelo gera uma distribuição de probabilidades para genealogias gênicas, né, a partir de uma amostragem da população. Não tem como fazer a população inteira, e lá, mas no final da apresentação eu vou dizer para vocês a realidade desses números é muito cruel. Tá? Então, a gente baseia esse na coalescência, tá? Na característica de coalescência ancestral comum entre duas linhagens. Então, existe uma série de vantagens da aplicação do modelo coalescente, onde a principal vantagem dele é que é um modelo que é intuitivo do ponto de vista evolutivo, para você entender. E a principal desvantagem seria, basicamente, tá, a amostragem, que é a principal desvantagem de qualquer análise filogenética. Certo? Então, a utilização desses modelos acabou criando um novo ramo que o pessoal que fica numa área cinza entre filodinâmica e genômica epidemiológica. Tá? Mas o pessoal que trabalha mais nos modelos prefere chamar de filodinâmica. O que seria a filodinâmica? Né? É um termo que utiliza para descrever a combinação da imunodinâmica, epidemiologia, biologia evolucionária e entender doenças infecciosas em geral. Tá? Então, o que a gente tem, basicamente, é que a gente utiliza vários dados, que vêm desde a ecologia, da genômica, da estatística, da medicina, tá? Vários desses dados, e a gente inclui na análise filogenética na forma de metadados. Tá? E aí a gente tem como prever, certo? O resultado, a consequência daquele crescimento viral. Tá? Que é basicamente o que o NextStrain está tentando, usando o metadado de data. Tá? E aí daqui a pouco eu vou falar. Então, a partir dessas técnicas filodinâmicas, a gente pode calcular a distância genética do ancestral comum, podemos ver como é que está a evolução em anos, podemos ver as mudanças de base que levaram à diversificação das linhagens, podemos incluir dados geográficos e, obviamente, fazer uma árvore de coalescência. Essa árvore que está ressaltada aqui é, na realidade, tá, a amostragem que a gente não tem da população inteira. Tá? Então, a gente começa com aquelas abordagens mais simples aqui, tá? E aí a gente pode incluir a origem zoonótica, a cadeia de transmissão, que aqui pode ter dados não só de sequência, mas elas podem ser aplicadas com outros dados, a origem geográfica, você determinar a data estimada de uma pandemia, tá? E aí reconstruir a história, né? E a história populacional daquele patógeno e fazer a estimativa do número reprodutivo. Tá? E aí, só para mostrar como isso não é novo, tá? Esse pessoal aqui publicou esse trabalho em janeiro de 2009 na Nature Biotechnology, e aí ele tem 3 grandes nomes dessa área. Um virologista, e que atua na área de filodinâmica viral, que é o Holmes, o Edward Holmes, o Andrew Robot, que foi um dos desenvolvedores do BISH, que é um dos principais pacotes que faz de filogenia, que faz filodinâmica, o PyBus, que também foi um dos definidores dessa área, e o LeMay, que está entrando também. Então, esse pessoal, eles sabem do que estou falando. E já em janeiro de 2009, eles colocaram alguma série, digamos assim, de etapas que são necessárias para tratar em cenários epidêmicos ou pandêmicos. Tá? E essas etapas, elas começavam na detecção dos casos, tá? Testar, tá? E sequenciar quando for possível. E aí, a partir disso, você tem uma fotografia do que está acontecendo entre uma grande população, e aí você já pode ter um time. E utilizando esses dados genéticos, você pode também, tá, aliado com outros dados, fazer uma cadeia de transmissão dentro de uma determinada região. E essa cadeia de transmissão, depois, você pode estudar, tá,
a ampliação dessa doença de forma geográfica. Tá? Então, eles já desenharam tudo isso em janeiro de 2019, porque era óbvio que a gente estava num cenário pandêmico. E existem algumas pessoas que a gente estava num cenário pré-pandemia. E existem algumas pessoas, até na literatura, que são um pouco mais pessimistas, que dizem que, na verdade, a do coronavírus está preparando a gente para, nas próximas décadas, para algo que vem mais avassalador. Eu não sou tão pessimista dessa forma, mas é um cenário de que a gente vai ter que se preparar bastante nos próximos anos. Então, aqui eu vou citar rapidamente alguns exemplos de que isso é capaz. Isso aqui é a dengue do tipo 2, foi um estudo realizado com um relógio molecular e com amostragem de dados de dengue tipo 2. Né? Isso aqui eu me lembro porque eu era bem pequeno e você teve um aumento da diversidade do vírus da dengue por volta do início da década de 80, que está associada a uma expansão no número de casos da dengue no mundo, né? E que teve um aumento da diversidade genética do vírus, tá? Que é essa dobra nesse ponto de inflexão aí na curva. Tá? Então, isso mostra um estudo que está associando diretamente dados epidemiológicos com diversidade genética com análise filogenética. Tá? O da influenza A, ele foi um pouquinho mais longe e ele utilizou esses dados de sequências e outros metadados para mostrar que existe uma dinâmica global da influenza do mundo, tá? Onde tem uma dinâmica fonte-dreno. Então, a cada ano, o vírus reemerge com alguns casos, com um número de casos limitados, e ele vai seguindo vias de transporte, de tráfego aéreo. Então, você tem um grande pool de diversidade do vírus na região dos trópicos, e à medida que vai passando por verão no hemisfério sul e no hemisfério norte, né, nas regiões temperadas, você vai tendo subamostragens daquelas populações das regiões do trópico e elas tendem a ficar, né, no inverno e acaba no verão. Então, assim, é muito comum vocês já terem ouvido falar, está começando a época de influenza no Brasil, está começando a época de influenza no hemisfério norte. Tá? Então, ele segue mais ou menos esse padrão. Esse caso aqui também é outro caso de 2014 que foi publicado na Science, que foi porque várias pessoas envolvidas nesse estudo morreram contraindo ebola e que mostraram, né, a datação da separação da linhagem desse surto que foi observado na Guiné e em Sierra Leoa em 2014. Então, eles mostraram que provavelmente foi a origem tem um ancestral comum com um surto que ocorreu na República Democrática do Congo, tá? No meados da década passada, e você tem um ancestral comum. Isso aí, eles fizeram a datação exatamente de como começou essa nova epidemia do ebola nesses dois países. Tá? E um caso bem próximo da gente, o estudo de Faria et al., que foi publicado na Science, que mostrou, a partir dos dados genômicos de microcefalia do Brasil, é um caso que eu uso como exemplo em sala de aula para ensinar a filodinâmica, e provavelmente é um dos casos que eu vou trabalhar amanhã no curso, né? E da manhã à tarde, junto com o professor Tetsu e o professor André, que mostra que, na verdade, a Zika não veio no Brasil na Copa de 2014, veio na Copa das Confederações. Então, você vê aí, tá? Esse clade, essa manchinha aí, na verdade, é uma análise filodinâmica com o EBSP que mostra, tá entendendo? Que foi mais ou menos em meados de 2013 que coincide com a Copa das Confederações. Tá? E a gente usou esse tipo de estratégia para estudar uma dissertação de mestrado de um aluno meu, da professora Selma, lá do Instituto de Medicina Tropical, e a gente utilizou esse tipo de abordagem para utilizar, será assim, em eucariontes, parasitas eucariontes, a gente tem como fazer esse tipo de análise? E a gente verificou, porque a gente tinha amostras, a amostragem é muito pequena, mas a gente tinha amostras da década de 90 e a gente realmente verificou que a gente teve um aumento da população, que é representada aí pelas setas, e esse aumento da população em tempos passados, já que a gente tinha amostra da década de 90 e a amostra do surto da década de 2010, a gente mostrou que provavelmente esses dois eventos de ramificação das árvores aí estavam associados aos dois picos do número de casos de leishmaniose no Rio Grande do Norte. Tá? Obviamente, a gente não fez uma análise de haplótipos aqui, a gente não fez phasing,
porque isso traz uma série de complicações, mas simplesmente dá para fazer esse tipo de associação, mas deixando claro que os dados têm limitações nesse tipo de associação que a gente fez. Tá? E chegamos no coronavírus, né, que começou em dezembro de 2019. Então, um dos primeiros trabalhos, que foi esse aqui de Lu, do Lancet de 2020, eles mostraram que dos coronavírus conhecidos, que a gente tem amostragem hoje, o mais parecido era o do morcego, né? E aí eles mostraram que dá para ver aqui, o 2019, na época não era SARS-CoV-2, ainda era 2019 nCoV, tá? E aí vocês mostram que o morcego é realmente o mais parecido, certo? Então, mas aqui tem algum problema que Anderson e Holmes e Rambaud, tá, trabalharam um pouco nesse arquivo de comentário na Nature Medicine. É o seguinte, qual seria esse problema? Tá? Se você olha aí nesse alinhamento aí na parte A, você tem, certo, a região de ligação ao receptor. O domínio de ligação ao receptor é esse 2. Tá? Então, o SARS-CoV-2, ele é muito adaptado ao receptor humano, mas ele não é, essa ligação otimizada não é da forma que é computacionalmente predita, certo? E o genoma do rat G13 do morcego, que é o mais próximo, 96% de similaridade com o SARS-CoV-2 humano, ele não consegue, tá? Ele não é efetivo em se ligar ao receptor humano, tá? E aí, quando você vê o pangolim, ele está distante, ele apresenta uma dissimilaridade maior em relação ao SARS-CoV-2, mas os 6 resíduos que são cruciais na ligação na ligação ao receptor ACE2 humano, eles são iguais entre o pangolim e o humano, tá? Então isso mostra, tá, que tem 2 hipóteses possíveis para esse surgimento desse vírus. E a outra coisa é que esse sítio de clivagem polibásico ele só existe no SARS-CoV-2, que é a figurinha B aí, tá? Provavelmente essa figura já deve ter sido mostrada em outras apresentações, mas eu estou sendo aqui um pouquinho redundante, porque, basicamente, essas 2 observações, elas mostram que existem 2 prováveis explicações para a origem, tá, desse novo vírus. É que ele estava em hospedeiros animais e passou para o humano já provocando a doença, tá? E 2, ele passou de uma forma bem mais leve e não detectável, tá, em humanos, e você teve seleção na transmissão entre humanos, certo? Então, essas 2 coisas mostram também, e eles são bem claros em relação a esse trabalho, de que provavelmente não foi uma coisa originada em laboratório, e se foi, né, e se foi originado no laboratório, as sequências ancestrais não tinham sido publicadas, não estavam disponíveis em bancos de dados e ainda por técnicas ainda não conhecidas. Tá? Então, isso analisando sequência, fazendo aquela filogenia para ver a origem. E aí o mesmo pessoal, né, o Rambaud, eles começaram, à medida que começou o número de sequências no GISED, eles começaram a fazer filodinâmicas. Tá? Agora, esse pessoal ele é muito sério, né? Enquanto muitos outros pesquisadores já estavam colocando no bioRxiv dados de filodinâmica, já estavam colocando no bioRxiv, fazendo filodinâmica, esses caras eles estavam colocando em fóruns abertos, colocando todos os parâmetros, todas as sequências utilizadas e todas as hipóteses e limitações. Tá? Então, eles fizeram essa divergência, essa daí é uma das últimas, do 6 de março de 2020, certo? Depois eles deixaram tudo para o NextStrain, que eu vou mostrar um pouquinho. E aí, a partir desses dados, em 6 de março de 2020, né, a gente tinha aqui, certo? A taxa de evolução estimada, certo? Que ela varia à medida que você aumenta a amostragem, certo? A data provável, certo? Com um intervalo de 95%, que é a tabela 2, do ancestral comum mais recente, e aí aponta para o final de novembro, certo? Aponta para o final de novembro ou meados de novembro, ok? E aí a taxa de crescimento e o tempo de duplicação. Isso aqui só em dado de sequência. Tá? A única coisa que eles utilizaram de metadados aqui foi data de coleta das amostras. Tá?
e mostra que à medida que você aumenta a amostragem, você vai aumentando esse tempo de duplicação, certo? Então, provavelmente, a pandemia ela teve origem no final de novembro e início de dezembro, com alguma subnotificação, ou até mesmo antes, se o caso 2 for correto, aquele que teve transmissão humana e seleção em humanos até chegar numa viral um pouquinho mais, digamos assim, infeccioso que está trazendo. Então, eu recomendo vocês a dar uma olhada no Next Transport em Nicov. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Estão vendo o Next Train ou ainda estão vendo o slide? Alô? Estão vendo tá o slide, né? Tá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma parada aqui. E aí aqui eu vou colocar... Desculpa só a demora. E aí aqui eu vou botar o Next Train, trabalhar um pouquinho aqui. Aí quando você vê no Next Train, todos os dados estão lá. A filogenia principal do Next Train ela já está usando uma amostragem de 4.381. Eles trabalham diariamente nessa amostragem. Até sábado estava com 5.000 genomas, eles diminuíram um pouco. E aí você vê a filogenia, certo? Baseada em relação ao tempo, tá? E, obviamente, um gráfico de expansão, que você pode dar um play aqui no vídeo e ver isso aí, tá? Uma coisa extremamente importante, ok? Então, deixa eu voltar aqui. E aí, olha só, você pode colocar as análises para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América do Sul, tá? Onde aí ele vai mostrar o que está acontecendo na América do Sul. Então, é um site que eu recomendo para vocês olharem com bastante carinho, tá? E aí você pode ver também o clock aqui. Eu vou dar uma parada aqui, eu já estou terminando, certo? Eu recomendo vocês olharem isso com bastante carinho. E aí eu vou voltar aqui para a minha apresentação. E aí vem para minhas considerações finais, onde eu vou falar Houston, we have a problem. E aí é onde eu vou dar os avisos que têm sido dados, baseado nessa opinião aqui, que são coisas que quem trabalha com filodinâmica e quem são bons filodinamicistas já tem ideia do que isso pode trazer. Tá? Conclusões precipitadas durante surtos. Tá? Corrida para quem publica primeiro. Certo? Vamos colocar no archive para garantir, para depois... Aí acaba fazendo uma análise limitada. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente nessa época, onde a ciência ela está sendo utilizada tanto para o bem como para o mal. Na verdade, sempre ocorreu isso, mas nessa época ela está sendo pelo menos mais divulgada, certo? A gente tem algumas colocações. Não usar apenas a sequência, tá? Utilizar a análise filogenética como experimento, é aquele experimento de bancada que você faz, onde você repete, você precisa de amostragem, você testa a hipótese, repete a análise, acrescenta novos dados. Então, a análise filogenética não é só aquele negócio, colocou o alinhamento, obtive a árvore, ponto. Esse aqui é o meu resultado, certo? Está muito longe disso. E hoje a gente tem ferramentas computacionais fantásticas para trabalhar nisso, né? Considerar possíveis fontes de viés, isso é muito importante, tá? Use dados epidemiológicos, não use só sequência, não use só análise filogenética per si, tá? Sempre assuma que a sua amostragem é insuficiente, eu vou mostrar para vocês por que ela é insuficiente, e, obviamente, seja transparente em comunicar as limitações da sua análise. Tá? A ciência ela não é só baseada, tá, naquele estudo clássico, daquele tema lindo, do título de artigo lindo que afirma tudo. A gente tem que ser transparente nisso. Tá? E aí eu vou mostrar esse slide, eu já botei de uma outra coisa para chamar a atenção de vocês. No Brasil, tá? Às 9 horas, enquanto o Guilherme estava falando, eu fiz um update lá no Google. Nós estamos com 293.357 casos confirmados. Tá? No GISED, que é a principal plataforma de compartilhamento desses genomas, tá? Genomas completos com qualidade, eu excluí parcial, nós temos no Brasil 84 genomas, a maioria de São Paulo e Minas Gerais. 4 amostras do Nordeste. Tá? Bahia, não, 2 da Bahia, 1 de Alagoas. Ainda não entrou nenhuma de outros estados, mas tem um lapso
nisso aí, tá? Ou seja, o Brasil só tem 84 genomas de um total de 19.669 genomas do GISED, tá? E aí, quando a gente coloca status e metadados do paciente, ou seja, onde a gente tem dados clínicos, localização geográfica um pouquinho mais detalhada, data detalhada, data da coleta, data da submissão, todos aqueles dados do paciente, no Brasil, os 84 genomas caem para 15 genomas. E no mundo é ainda pior. De 19.700 aproximadamente, a gente tem 1.397 genomas. Então, em conclusão, precisamos de mais testes, precisamos de mais sequências, precisamos de mais dados. E esse esforço de vigilância ele tem que ser contínuo. E aí, todos os esforços que estão ocorrendo na sociedade hoje, eles estão mostrando que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, a gente tem mão de obra qualificada, nós temos cérebros qualificados para trabalhar com isso aqui. A gente precisa, obviamente, né, de investimento e de organização. Então, para atuar, para mudar esse panorama, a UFRN, junto com o Instituto de Medicina Tropical, o Biome, né, e professores do Centro de Biociência já estão iniciando um sequenciamento de amostras. O IMT, junto com a CESAP, ele está dando todo o apoio na testagem no estado do Rio Grande do Norte. É basicamente quem está fazendo todos os testes. E, obviamente, essa iniciativa também, a gente agora tem um apoio do Instituto Tecnológico Vale também. O Guilherme falou um pouco antes, não vou me adentrar mais no assunto. Okay? Então, gostaria de agradecer o pessoal do Biome. Eu queria dizer que essa foto é de 4 anos atrás, a gente não faz mais isso hoje, tá? Ficar todo mundo junto assim, pelo menos nesse cenário pandêmico. Ao meu grupo, que é o Laboratório LACI, Sistemas Metabólicos em Bioinformática, e aí estão os nossos contatos, o site da Iniciativa de Bioinformática da UFRN está aí, a gente tem um Twitter, tá? E o QR Code para vocês poderem já diretamente acessar o site. Ok? Obrigados e fico disponível aí para perguntas.